Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 18: a pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. Leitura da Bíblia: Gálatas 5, versículo 11, Gálatas 6, versículo 12. Conforme já falamos, que essas mensagens adicionais a respeito do livro de Gálatas foram motivadas principalmente pelo versículo final da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Para fugirem da perseguição por causa da cruz de Cristo, a igreja em Jerusalém tomou um rumo diferente a partir do livro de Atos, capítulo 15. E no livro de Atos, capítulo 21, nós conseguimos ver ali que não estava nenhum dos apóstolos na igreja de Jerusalém quando Paulo subiu até lá em Jerusalém na sua terceira viagem. Ele encontrou-se apenas com Tiago e todos os presbíteros com ele. E um sinal muito forte e decadente de que havia ali dezenas de milhares de judeus que creram, e todos eram zelosos da lei. Então ficou muito evidente que a igreja de Jerusalém havia tomado outra direção, fugindo da perseguição por causa da cruz de Cristo, voltando à prática do judaísmo, da circuncisão e da lei de Moisés. Então nós resolvemos acrescentar algumas mensagens a mais ao livro de Gálatas, para nós trazermos à luz a nova compreensão do que realmente aconteceu na igreja de Jerusalém, que você não encontra esse registro em nenhum dos comentários dos comentaristas da Bíblia, né? E como o Senhor nos deu essa luz, nós temos que ser fiéis para relatar e também para deixar registrado, né, tudo isso que aconteceu de fato na igreja em Jerusalém. Eu queria começar mostrando o livro de Atos desde o seu começo, porque Gálatas, capítulo 3, Paulo deixa claro nos versículos 23, 24 e 25, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Isto é, antes da chegada da fé, antes da chegada de Cristo, o povo de Israel estava, sob a tutela da lei,
esperando, aguardando a vinda da fé que no futuro haveria de aparecer. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Porque na prática da lei, ninguém é justificado. E nós, o povo de Israel, estava sendo guardado debaixo do aio, da tutela da lei, para que quando chegasse Cristo, todos pudessem ser justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, isto é, em chegando a fé, em chegando a Cristo, o povo de Israel não estaria mais debaixo da lei, não estaria mais subordinado ao aio, que era algo temporário, era uma dispensação temporária. Portanto, irmãos, a dispensação da lei é uma dispensação temporária. Chegando Cristo, termina a dispensação da lei e começa a dispensação da fé. Então é isso que eu quero mostrar. Vamos caminhar desde o início do livro de Atos dos Apóstolos. Isso vai trazer uma luz melhor para você entender a situação. Vamos lá? Atos capítulo 1. Nosso Senhor Jesus já havia sido crucificado e Deus o havia ressuscitado, e ele, depois da ressurreição, antes da sua ascensão pública, ele apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Vamos ver o que Jesus falou com os seus discípulos nesses 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 2. Vou começar no versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Então, antes de prosseguir, eu quero chamar a atenção para o seguinte: antes da sua ascensão pública ao céu, o Senhor Jesus, depois de ter sido ressuscitado pelo Pai, ele apareceu durante 40 dias junto dos discípulos. Qual era o tema central da sua palavra? Era a respeito do reino de Deus. Que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Infelizmente, o povo de Israel, que foi chamado dentre todos os povos para ser o reino governado por Deus, e assim foi, pelo menos foi o desejo de Deus quando os reuniu ali no deserto diante do Monte Sinai. Em Êxodo 19, ele disse o seguinte, Êxodo 19, versículo 4: tendes visto
o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus chamou um povo do Egito para ser a sua propriedade particular, peculiar, especial. E desse povo, Deus faria dele um reino de sacerdotes, onde todos são sacerdotes para servirem a Deus, e eles serão uma nação especial na terra. Eles seriam a nação santa de Deus. No entanto, nós sabemos por toda a história de Israel, o povo judeu se desviou e não quiseram dar ouvidos aos profetas que Deus enviou para falar da parte de Deus desde Moisés e durante todos os tempos em que ele mandou mensageiros, e eles não deram ouvidos. Alguns perseguiram, a outro mataram. E quando Deus mandou a Jesus, eles também traíram a Jesus e mataram o profeta que Deus havia profetizado em Deuteronômio 18, que iria suscitar um profeta semelhante a Moisés, e todos deveriam ouvir-lhe, dar ouvidos a esse profeta. No entanto, os judeus mataram. Portanto, irmãos, o reino de Deus, a realidade do reino de Deus sobre o povo de Israel, não havia mais nenhum sinal. Então Deus, a única esperança que Deus tem depois da morte e ressurreição de Cristo, é Deus gerar a igreja e estabelecer o reino de Deus pela igreja. E, irmãos, Deus, por isso que ele mudou a dispensação. A dispensação da lei já passou com a vinda de Cristo, e em vindo a Cristo, Deus então inicia uma nova dispensação. Essa dispensação seria a dispensação da fé, a dispensação da igreja, e para dizer que é a dispensação do Espírito, porque a partir de então você veria a ação forte do Espírito como o governo de Deus na terra sobre a sua igreja. Então, a grande esperança de Deus sobre a igreja é voltar a governar a terra, governando sobre a igreja. Portanto, irmãos, a igreja é o reino de Deus aqui na terra. A igreja é a realidade do reino dos céus. Não é o homem quem governa, mas é Deus quem governa aqui na terra. Muito bem, então, como Deus faria isso para trazer o reino de Deus no tempo da igreja, na dispensação da fé? Por isso que Deus pediu para que eles esperassem em Jerusalém e aguardassem a promessa do Pai, porque sem a promessa do Pai, nada disso aconteceria. Qual é a promessa do Pai? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quer dizer, a promessa do Pai é batizar a igreja com o Espírito Santo. Aí, versículo 8: mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Qual o objetivo de Deus em gerar a igreja, né? E Deus batizar a igreja com o Espírito Santo? É para que a igreja recebesse o poder do Espírito Santo, para que ela pudesse ser o quê? Testemunha de Deus, das coisas que eles viram e ouviram. Então, irmãos, nós somos testemunhas. Não somos meramente pregadores teóricos e mensagens. Nós somos testemunhas, porque nós vimos e ouvimos as coisas que o Espírito Santo faz entre nós. E nós somos testemunhas não só em Jerusalém, não só em uma cidade. Tudo começou em Jerusalém, mas o coração de Deus, a intenção de Deus não é permanecer apenas em uma cidade. Deus gerou a igreja em Jerusalém. No entanto, Ele quer que esse testemunho se espalhasse pela Judeia. Que é Judeia? A Judeia é uma província maior que uma cidade. Então, há várias cidades, né? Judeia são então as igrejas da Judeia. E não só Judeia, Deus quer que se expandisse para Samaria. E a Samaria é uma outra província romana. Então Deus quer que esse testemunho se espalhasse para outras cidades de Samaria, mas não se limitasse àquilo. Deus quer que esse testemunho fosse até aos confins da terra. Então, Deus não tinha intenção nenhuma de isolar, né, a fé apenas aos judeus que creram. Deus quer levar a fé para todas as nações. Então, irmãos, é para isso que a igreja recebeu o poder do Espírito Santo. Muito bem. Vamos ver. Aí vocês sabem que ocorreu no dia do Pentecostes, dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, esse é o efeito do Espírito Santo. E a igreja, irmãos, ela só vai poder fazer a obra de Deus quando for o quê? Quando recebesse o poder do Espírito e quando a igreja ficar cheio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós vamos explicar um pouco melhor daqui para frente, tá? Fica tranquilo. Muito bom. Então, é muito importante a igreja receber o poder do Espírito, e todos ficaram cheios do Espírito. Então, para que o Espírito deu para cada um o poder para falar em outras línguas? Essas outras línguas é para que eles pregassem o Evangelho aos judeus que vieram de outras nações e estavam em uma festa, né? E os judeus que estavam em terras estrangeiras vieram para Jerusalém para passar os dias da festa, e eles falavam outros idiomas. Por isso que aqui, né, versículo
Versículo 7 diz assim, versículo 6 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como é que eles entendem esses outros idiomas? Eles nunca estudaram, né? Nunca foram para a escola de língua para estudar, mas eles sabem falar. De repente, alguns falam, eu, claro, vou falar em palavra de hoje. Alguns passaram a falar espanhol, outros passaram a falar inglês, outros passaram a falar francês, outros passaram a falar alemão, certo? Então, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. E não falavam só blá blá blá, falavam as grandezas de Deus. Olha o poder do Espírito, né? Então todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Aí, irmãos, versículo 14: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tal. Eu não quero entrar muito em pormenores, não tenho tempo de escrever tudo isso. E Pedro, no seu primeiro discurso para esses judeus que estavam atônitos, né, ele falou sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Quer dizer, o tema central ao povo de Israel não era mais a lei de Moisés. O tema central não era mais a circuncisão. Agora, a dispensação da lei já passou. Inicia-se uma nova dispensação. E essa dispensação começa com o poder do Espírito Santo sobre a igreja, né? E como é que aconteceu? O que aconteceu para que iniciasse essa nova dispensação com tanto poder? Irmãos, é a morte e a ressurreição de Cristo. É por isso que Pedro fala assim, capítulo 2 de Atos, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de Jesus entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês sabem o que Jesus fez? Só Deus pode fazer. Foi o próprio Deus quem realizou esses prodígios, sinais e milagres por meio daquele homem Jesus. Vocês são testemunhas disso. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, quer dizer, vocês mataram, mas Deus havia permitido. Deus, ele tinha presciência. Ele entregou. Se Deus não entregasse a Jesus para ser crucificado, vocês não teriam autoridade para crucificá-lo, tá? Então, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vocês, judeus, não queriam sujar as mãos, usaram as mãos dos gentios, dos romanos, para matar a Jesus, crucificar a Jesus. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não conseguiu reter a Jesus.
tá? Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha alma exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Irmãos, Cristo, a vinda de Cristo dá esperança para todos nós. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi morreu, reinou e morreu. Sendo, pois, profeta, Davi foi profeta, falava por Deus, sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Vocês estão percebendo, irmãos, a nova dispensação é a entronização de Cristo. Começou uma nova dispensação. Essa nova dispensação, Cristo é o rei no trono de Davi, tá? Você ainda não está convencido? Eu vou continuar lendo. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixada na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vocês viram isso? Isso é prova. Quando aconteceu esse derramamento no dia de Pentecostes, irmãos, isso é prova de que Deus ressuscitou a Jesus e foi alçado à destra de Deus. Não sei se vocês entenderam. O Espírito Santo não seria derramado se Deus não tivesse ressuscitado a Jesus e se Deus não tivesse o exaltado à sua direita. Vocês entenderam? Então, o sinal de que Deus havia ressuscitado a Jesus e havia exaltado a Cristo, né, à sua direita, é o derramamento do Espírito. A igreja recebeu esse derramamento do Espírito, recebeu esse poder, porque Cristo foi exaltado à destra de Deus. Deus o ressuscitou, tá? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está lá sentado à direita de Deus Pai. Cristo está sentado à direita de Deus Pai, aguardando. Aguardando o quê? Aguardando o quê? Deus ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Como Deus vai fazer isso? Como Deus vai colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés? Como Deus vai colocar todos aqueles que resistem ao reinado de Cristo debaixo dos seus pés? A igreja. Não pense que você veio para a igreja para ficar de braço cruzado ali, né? Sentado para ouvir uma boa mensagem. Não, você veio aqui para trabalhar. Deus Pai vai usar a igreja para pôr todos os seus inimigos, inimigo de seu filho, debaixo de seus pés. Todos aqueles que resistem ao encabeçar de Cristo ficarão debaixo de seus pés. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade.
Quando isso acontecer, irmãos, Cristo voltará. Então, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui na igreja, irmãos, para fazer a obra de Deus. Mas é pela nossa capacidade? Não, é pelo Espírito Santo. Por isso o versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Eu vou perguntar para os adolescentes, qual é a vontade de Deus? Que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Que Cristo reine sobre todas as coisas. Certo? Então, para Cristo reinar sobre todas as coisas, em primeiro lugar, Deus tinha que colocar Ele exaltado lá no ponto mais alto. Deus o fez Senhor e Cristo. Não é assim que nós vimos lá em Efésios? Eu gosto de usar esse versículo. Efésios, não é isso? 1. Efésios 1. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que lugares celestiais são estes? Acima de tudo, acima de todo o principado, acima de toda autoridade, acima de toda potestade, de todo poder, todo domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, Ele está no topo. Cristo foi alçado ao topo, né? Ele é o Senhor, Ele foi feito Senhor e Cristo sobre todas as coisas. Ele já está lá, acima de toda autoridade. E Deus então o deu à igreja, para que a igreja pudesse colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Vocês entenderam? Essa é a nossa responsabilidade. Mas não temos poder para isso? Temos capacidade para isso? Não temos. Por isso Deus nos deu o Espírito Santo. O poder está no Espírito Santo, tá? Então, não só no dia de Pentecostes, Deus então outorgou o Espírito Santo aos judeus que creram naquele dia, também Deus batizou os gentios que creram na casa de Cornélio em Atos capítulo 10, batizando-os também pelo Espírito Santo, acolhendo tanto os judeus crentes e os gentios crentes sob a mesma cabeça, dentro do mesmo corpo. E por isso, irmão, na igreja, que é o corpo de Cristo, não há judeus, não há gregos. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Da mesma forma que Deus deu o Espírito Santo como poder para no dia de Pentecostes, quando batizou os judeus que creram, Ele também batizou aqui, Atos 10, dá uma olhada, Atos 10, né? Versículo 44, assim Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Irmãos, entenderam
aquilo que eu venho falando para vocês, quando você crê no Senhor Jesus e o Senhor te batiza com o Espírito Santo, acolhendo você como um membro do corpo de Cristo. Primeiro você recebe o batismo do Espírito Santo e em seguida você precisa pedir o batismo na água, apenas para confirmar essa realidade do batismo do Espírito Santo em você. Você apenas dá testemunho: agora eu pertenço ao Espírito, pertenço ao Senhor, eu sou um membro do corpo de Cristo, tá? Então é nessa forma que acontece. Por isso, irmãos, eu vou ler com vocês Atos 5, 32. Vou ler desde o versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Irmãos, tendo vindo a dispensação da fé, tudo que nós precisamos fazer, irmãos, para sermos introduzidos nessa dispensação é o arrependimento e crer em Jesus e receber o perdão dos pecados. É ou não é? Se você não se arrepende, não crê em Jesus, você não tem perdão dos pecados e você não é introduzido na dispensação da fé. Por isso, irmãos, quando chega nesse momento, sejam judeus, sejam gentios, todos precisam se arrepender e pedir perdão, crer em Jesus e os seus pecados são perdoados, tá? Aí versículo 32, ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Esse é um fato muito importante. Irmãos, Deus outorgou, Deus concedeu o Espírito Santo a todo aquele que lhe obedece. É a obediência da fé. Você crê em Jesus? Você obedece a Jesus, obedece à fé? Então Deus te outorgou o Espírito Santo. Você tem um poder do Espírito Santo, tá? E Atos 11, 17, que eu li, né? 11, 17, referindo-se ao que eu li sobre os gentios, né, que creram. Versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quer dizer, quando nós cremos em Jesus, Deus nos outorgou o Espírito Santo. Por que Ele nos outorgou o Espírito Santo? Para que nós pudéssemos, irmãos, aqui fazer a vontade do Pai. Você quer fazer a vontade do Pai? Mas não faça pela sua própria capacidade. Por isso Deus te deu o Espírito Santo, tá? Então vamos com calma, vamos lá. Então a morte e a ressurreição de Cristo marcam o fim da era da lei e o início da dispensação da fé, na qual o Espírito executa a obra de Deus com milagres, prodígios e sinais em nome de Jesus Cristo por meio da palavra dos apóstolos. Isso está, né, Atos capítulo 2, 42. Tá, eu vou explicar mais uma vez isso. Ó Senhor Jesus. Naquele dia, eu disse para vocês da outra vez que nós não podemos viver
só de grandes acontecimentos do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo realmente, fez algo estrondoso, fez com que todos os habitantes de Jerusalém ficassem perplexos e atônitos. Mas, irmãos, a igreja precisa viver essa constância do poder do Espírito. De que maneira? Por isso, versículo 42, Atos 2, 42. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para que esse poder do Espírito não ficasse apenas isolado em um único dia, e que ele pudesse atuar no nosso dia, no nosso dia a dia. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo atua por meio da palavra. Os apóstolos eram encarregados, comissionados por Deus para trazer o ensinamento à igreja, trazer uma palavra que vinha da parte de Deus. Nenhuma palavra profética, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Por isso, irmãos, a palavra profética é tão importante que ela nos dá direção. Ela é uma luz que brilha numa noite escura. Irmão, nós na verdade vivemos numa era da escuridão, e a única coisa que pode nos guiar, irmãos, é a luz da palavra profética, E sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, os apóstolos não falavam por si. Os apóstolos falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, eles não falavam de si. Eles eram servos de Cristo. Eles eram ministros de Cristo. Hoje de manhã eu mostrei para os irmãos Hebreus capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Hebreus capítulo 1. Ali mostra, irmão, que Deus, Ele sempre trabalha pela sua palavra. A obra de Deus é sempre realizada pela sua palavra. Hebreus 11, 3, como diz? Pela fé, eu estou recitando, você pode ler. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Deus sempre fez a sua obra por meio da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus faz as coisas pela sua palavra, tá? Então, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quer dizer, Deus, Ele fala e a sua obra se faz. Então Deus faz a sua obra pela palavra, mas Ele não fala por meio de um megafone do céu. Ele fala pelos seus profetas. Por isso, infelizmente, o povo de Israel não deram ouvido para os profetas e caiu na situação em que caiu. Mas Deus sempre falou com eles fielmente. Então Deus trabalha pela sua palavra, e Deus usa os seus profetas para falar a palavra, para fazer a obra de Deus. Estou certo ou não? Mas dá uma olhada no versículo 2. O que o versículo 2 fala? Nesses últimos dias. Irmão, que são os últimos dias?
são os dias do Novo Testamento, da dispensação da fé. A partir de agora, irmãos, é a vez do Filho começar a fazer, porque a igreja é uma extensão de Cristo. Eu falei isso para vocês já, não é isso? Embora nosso cabeça esteja à direita de Deus, mas o corpo está aqui na terra. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Estamos executando o que a cabeça manda. Então, no Novo Testamento, quem é que fala? É o Filho. O Filho quem fala, mas ele também fala por meio dos seus profetas. Os apóstolos em Atos 2:42, eles falavam para a igreja o ensinamento dos apóstolos, e essa palavra é o Filho falando. Vocês entenderam? Então o Filho fala por meio dos seus apóstolos, e a igreja recebe essa palavra, né? E tem comunhão nessa palavra, e a obra de Deus acontece com poder, com prodígios, sinais, porque no versículo 43 fala: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali pronto para agir com poder. Mas o Espírito Santo não age sem uma palavra de ordem. Agora, o Filho dá ordem. O Filho foi entronizado, foi feito Senhor e Cristo. Então, quando o Filho fala por meio dos seus apóstolos, irmãos, o Espírito age. Os irmãos entenderam? Então, hoje, por que a palavra que nós estamos recebendo a toda semana está fazendo milagres, prodígios e sinais? Eu creio que muitos dos que estão aqui foram convidados, estão aqui porque receberam uma palavra de poder. Uma palavra da folhinha de imersão. Parece uma coisa pequena, mas ali o Espírito está ali atuando. Porque a palavra que o Filho fala por meio dos seus profetas é uma voz de comando para o Espírito agir. O Espírito está pronto para agir, mas ele só age pela palavra. E agora a igreja recebe a palavra, tem comunhão em cima dessa palavra e usa a palavra, irmãos, para operar, para fazer a obra de Deus. Graças ao Senhor. Ficamos tão contentes hoje de manhã. Veio um ônibus de irmãos de Sorocaba e mais um carro. Muitos são frutos do trabalho do Expolivro, não é? E outros são frutos do TCI, do Vem e Vê, da Missão Família. E não só Sorocaba, né? Nós temos aí, me ajudem aqui, né? A Baixada Santista, nós temos o Vale do Paraíba, São José dos Campos, nós temos aí Sumaré, Campinas, né? Indaiatuba, Valinhos, Jundiaí, Piracicaba, São Carlos, Limeira, até Bahia, né? Tá sempre aí, né? Irmãos, quem está fazendo esse milagre? Eu e você somos capazes de fazer isso? Não somos. É o Espírito Santo com o seu poder. Quando ele age, né, age com prodígios e sinais. Aí todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão, a unidade é o primeiro sinal do poder do Espírito Santo na igreja. Quando o Espírito Santo, né, age, a igreja tem encabeçamento de Cristo. A igreja
obedece a palavra, tem uma voz de comando, irmãos, a unidade aparece imediatamente, a unanimidade aparece, não é isso? Ó Senhor, que coisa maravilhosa! E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Imediatamente o desapego às riquezas materiais, o desprendimento às suas propriedades, patrimônio, bens, irmãos, é imediato. O Espírito Santo é tão poderoso, irmão, faz com que a gente se sinta que apegar-se a essas coisas, irmão, não faz sentido algum. Nós devemos nos apegar às coisas de valor espiritual, celestial, né? E o que vale, irmão, realmente fazer a obra de Deus, Deus poder cumprir a sua vontade aqui na terra. Ó Senhor Jesus, por isso, aí, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Irmão, perseverar, em português, vocês sabem o que é, não é isso? Perseverar é manter uma constância, não é isso? É você fazer repetidamente sempre aquilo, tenha resistência, tenha oposição, tenha dificuldade ou não, você persevera, né, naquela mesma prática da constância, certo ou não? Mas em grego tem um sentido a mais, tá? Se você tiver na sua Bíblia na digital, ali tem, né, o Strongs, que explica a palavra grega. A palavra grega para perseverar ali é proskarterel, que tem um primeiro sentido, é de aderir a alguém. Aderir a alguém, ser dedicado ou ser fiel a alguém, ser constantemente atento. Irmãos, o que é isso? Perseveravam na palavra dos apóstolos, eles aderiram à palavra dos apóstolos, eles procuraram se dedicar à palavra dos apóstolos, eles são fiéis à palavra dos apóstolos. Eles eram constantemente atentos à palavra dos apóstolos. Irmãos, esse é o segredo de todo o poder que eles tinham para avançar na obra do Senhor. Irmão, hoje não é diferente. Se nós admiramos esse momento tão maravilhoso da vida da igreja em Jerusalém, irmãos, nós não podemos deixar de admirar tudo que o Senhor está fazendo entre nós, numa escala muito maior. Ali estava resumido a uma cidade, a igreja de Jerusalém. Irmãos, hoje isso está acontecendo em toda a terra. Nesse mesmo momento, né? Alguns irmãos aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, né, estão no Japão, já me mandaram a reunião no Japão, fazendo grito de guerra, imersão, né? Irmãos, isso está acontecendo em toda a terra. Nesse mesmo momento, irmãos, certamente os irmãos da África estão assistindo. Congo, Angola, estão ali, irmão, no mesmo ritmo. O Espírito Santo está encontrando, né, lugar para atuar, porque todos eles creem na palavra, eles perseveram na palavra, isto é, eles aderiram à palavra dos apóstolos, e eles são dedicados e são fiéis a essa palavra, e eles são constantemente atentos a essa palavra. Aí então, irmãos, o Espírito Santo tem voz de comando para agir, e está acontecendo isso em toda a terra. E eu disse hoje de manhã, o Expolivo em Sorocaba trouxe vários resultados, vários que estão aqui foram fruto do Expolivo, mas, irmãos, todas as ferramentas que o Senhor nos dá são para serem usados como uma soma, não concorrência. Não tem ferramenta concorrendo com outra ferramenta. Todas as ferramentas são para fazer a obra de Deus. Seja Expolivro, seja Bucafé, seja TCI, seja Casa de Adolescentes, seja Vem e Vê, seja Missão Família,
seja rede de cuidados, mulheres conectadas, seja homem de oração. Irmãos, todas as ferramentas são para que o Espírito Santo tenha oportunidade de agir pela voz do comando, pela palavra. E, irmãos, o resultado disso, irmãos, é que Deus então tem um modelo da vida da igreja. Capítulo 2 de Atos, versículo 42 até 47, é um verdadeiro modelo da vida da igreja. Aí então chega um momento, Pedro e João entram no templo, subiam ao templo, e ali estava um coxo de nascença de mais de 40 anos. Já nasceu no ventre materno, coxo, nunca andou na vida. E lá pedia esmolas para todos que entravam no templo. Aí pediam esmolas para Pedro e João. Pedro fitou a ele, falou assim: olha para nós. Capítulo 3, versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, que é mais precioso do que ouro e prata, Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Irmãos, antes de Jesus morrer e ressuscitar, não havia esse nome no qual haja poder. E agora, irmãos, nesse nome tem um poder. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Mas como é que levanta um coxo que nunca andou na vida? Não tem músculo nenhum, não tem tendões, tem nada que possa dar sustento a esse homem, certo? Mas, irmãos, milagre acontece, com Deus, e de um salto, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Como é que se firmam? Se firmaram. De um salto, se pôs em pé, Nem levantou devagarinho, não. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Mas isso só pode ser, o poder de Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, vocês perceberam que estavam numa nova dispensação? Se permanecesse na dispensação da lei, tudo é enfadonho, tudo é repetitivo, é isso. Na letra, a caducidade, repetitivo, tudo a mesma coisa. Mas no espírito, a novidade. Na vida, a novidade. Todo dia tem novidade. A vida da igreja não é tediosa. Todo dia tem novidade, Versículo 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Puxa, agora eles endeusaram, Pedro e João, que eles fizeram um milagre que nunca aconteceu aqui na terra de Israel, À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não fomos nós, não. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo.
Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vocês perceberam que Pedro, ele não fala mais nada sobre a lei, não fala mais nada sobre a circuncisão. Ele está falando de uma nova dispensação. Essa dispensação é a dispensação da fé. E nessa dispensação da fé, irmãos, pela fé em nome de Jesus, irmãos, é capaz de fazer um paralítico andar. Na dispensação da lei isso não acontecia, mas na dispensação da fé sim. Porque nós temos a dispensação da fé, nós temos o nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos foi outorgado, nós temos a palavra dos apóstolos, temos a comunhão sobre a palavra dos apóstolos. Irmão, nós temos tudo para vivermos nessa novidade de vida. Não viva mais aquela vida repetitiva da letra. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Vamos lá. Vamos continuar. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Cristo tinha que sofrer, embora fosse por vossa culpa, mas Deus havia predeterminado, Cristo havia de padecer. Mas agora, cabe a vocês fazerem o quê? Arrependei-vos. Irmãos, nesse momento não tem o que fazer, irmãos. Você quer ganhar toda essa graça da dispensação da fé? Irmãos, é arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus o suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Não sei se vocês entenderam quando Pedro falou do tempo de refrigério e também dos tempos da restauração de todas as coisas. Isso, na verdade, refere-se à restauração da nação de Israel, restauração do povo de Israel. Poderia ter acontecido nesse momento, poderia, mas o povo de Israel rejeitou, a liderança rejeitou, não é isso? E isso vai acontecer só no final dos tempos, quando o Senhor voltar. E essa restauração, esse refrigério para Israel, só vai acontecer pelo papel da igreja. Então a igreja vai fazer as coisas acontecerem primeiramente na realidade espiritual na igreja, para que depois isso aconteça com Israel. Então nós vamos restaurar as coisas antes na igreja, tá? Então aqui Pedro falou, Deus havia profetizar, feito Moisés profetizar, que suscitaria um profeta semelhante a Moisés. Isso está em Deuteronômio 18, que eu tenho usado muito, vocês sabem disso, certo? E um profeta semelhante a Moisés. A eles, vocês ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Irmãos, Deus estabeleceu dois marcos. No Antigo Testamento, quem
representava todos os profetas, era Moisés. No Novo Testamento, quem representa todos os profetas no Novo Testamento é Cristo. E todos, agora depois da morte e ressurreição de Cristo, irmão, agora chegou o tempo de Cristo se assentar na cadeira de Moisés. Eu mostrei isso em Mateus 23. Quem se lembra? Ninguém se lembra. Mateus 23, dá uma olhada. Mateus 23. Mateus 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Irmão, na cadeira de Moisés só podem se assentar profetas. Isto é, profetas que falam por Deus, não falam suas próprias palavras. Mas ao longo do tempo, eles puseram escribas e fariseus para ensinarem a lei. Cadeira de Moisés não é para assentar os mestres. A cadeira de Moisés é para assentar profetas, de quem fala por Deus. E nessa cadeira, no Velho Testamento se assentou Moisés, e no Novo Testamento quem tem que se assentar é Cristo, é Jesus. E Ele tem que falar. Por isso, irmão, no Novo Testamento é Cristo quem fala. Você sabia disso? A palavra profética que você recebe toda semana é Cristo quem fala. Ele está na cadeira de Moisés, tá? Então, irmãos, a Ele tem que ouvir. E versículo 24: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E tem mais, viu vocês? Não pensam que Deus vai fazer a obra só em Israel. Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Deus vai começar de Israel. Deus fez Cristo surgir em Israel, né? Para abençoar todas as famílias da terra, porque essa promessa foi dada para Abraão e ao seu descendente Cristo, tá? Aqui, olha, versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Esse vós quem é? Quem são? Os judeus, né? Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Mas Deus enviou primeiramente aos judeus para trazer salvação primeiro à casa de Israel, mas a intenção de Deus é abençoar todas as famílias da terra, por meio da bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Gálatas 3,14, quem sabe? Adolescente, quem sabe? O Espírito prometido. A bênção de Abraão chegasse aos gentios, o Espírito prometido, tá? Então, ó Senhor Jesus. Então Pedro tinha muita clareza, ou não tinha? Ele misturou com a dispensação da lei? Ele misturou a dispensação da fé com circuncisão? Nem um pouco, é ou não é? Ele era ousado, pregava o quê? Fielmente a morte e a ressurreição. E é pela morte e a ressurreição a igreja gerada a igreja gerada com Deus outorgando o Espírito Santo, e Deus nos deu o nome de Jesus, em que tem poder para realizar a obra de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Então Pedro tinha clareza e tinha ousadia, muita ousadia, é ou não é? Ó Senhor Jesus. Aí, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, as autoridades. Por que eles vieram? Ressentidos
por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam. As autoridades ficaram ressentidos porque os apóstolos pregavam o nome de Jesus a respeito da ressurreição dentre os mortos. Eu sempre, eu disse para vocês que em todos os tempos está sempre no controle um grupo que está no poder. E não é diferente com o povo de Israel, Essas autoridades, irmãos, faziam parte daquela palavra em inglês que eu falei para vocês, establishment. Establishment, se você for procurar o que refere-se ao grupo dominante, ou a elite que controla a política, uma organização ou uma instituição, em defesa de quê? Para defender o quê? Para defender os seus privilégios e defender o sistema estabelecido, porque eles estão no topo do poder, eles estão no privilégio. Então eles não querem mudança. Quem está no poder quer mudança? Não quer mudança, não querem mudança. Então, irmãos, esses são formados na época, formado pelos sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. E lá no versículo 5, você vai, no dia seguinte, reuniram em Jerusalém as autoridades. Aí somou-se com quem? Somaram-se com os anciãos e os escribas e toda a linhagem de sumos sacerdotes, certo? Então todas essas instituições estavam infiltrados em quem está no poder. Isso tudo é um grupo de controle para manter os seus privilégios. Não querem mudança no sistema, tá? Então, por isso, irmãos, e eles têm grande influência sobre a sociedade. Eles formavam a estrutura de poder da época. Então, aqui eles vieram procurar, reuniram-se, e no versículo 7, capítulo 4, versículo 7, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder e em nome de quem fizeste isso? Com que poder vocês fazem isso? Quem deu autorização para vocês? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Em nome de César? Em nome do povo de Israel? Em nome de quem? Em nome de Deus? Em nome de quê? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmãos, a igreja tem que estar sempre cheia do Espírito Santo. Você tem que estar sempre cheio do Espírito Santo. Como se encher do Espírito Santo? Você tem à disposição o folheto da imersão, você tem à disposição a palavra, as mensagens, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, não é isso? Você tem as anotações, irmão, tem grito de guerra, você tem tudo isso para manter você sempre cheio do Espírito Santo. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, Deus não consegue nos usar para fazer sua obra. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus usa a sua igreja para fazer a sua obra. Por isso, irmãos, é tão importante nós sempre mantivermos cheios do Espírito Santo. E nós também enviarmos o papel da imersão para nossos amigos, contatos, e eles podem enviar para outros, porque essa é a palavra viva, essa palavra viva que traz o poder do Espírito Santo. Aí então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificaste, quer dizer, Pedro continua ousado,
acusando: vocês crucificaram a Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora não é uma questão de guardar a lei, não guardar a lei, a questão é salvação. E esse nome dá salvação. Nesse nome você tem salvação. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eram os galileus, né? Vendo com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Mesmo desprezando eles como ignorantes e iletrados, incultos, mas nada que a gente dizer, porque é um sinal evidente que aconteceu, né? Então, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si. O sinédrio é a suprema corte, né, dos judeus. Consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Agora temos um abacaxi na mão, o que a gente faz com eles? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Todo mundo viu, ninguém pode negar, nem nós podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo, para que não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçando-os mais ainda, e soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma pessoa já de mais de 40 anos, nunca andou na vida, irmãos, passou a andar. Então esse é um sinal notório que Deus é quem fez, né? O Espírito é quem fez. Irmãos, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quanta coisa lhes havia feito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Onde está esse salmo? Eu tenho usado muito. É Salmo 2. Salmo 2. E Salmo 2 fala... pode abrir sua Bíblia. Em Salmo 2. Salmo 2 fala, na verdade, das nações da terra que são instigadas por Satanás para se revoltarem contra Deus e contra o seu ungido Cristo. É isso que o inimigo de Deus está fazendo na liderança de todas as nações hoje está fazendo isso. E pouco a pouco estão se afastando de Deus, né? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos ligação nenhuma com Deus, não queremos nenhuma conexão com Cristo, nem com a palavra, né? É isso que Satanás está tentando fazer. Só que é triste você
você incluir os líderes judeus nessa rebelião. É ou não é triste? Eles que eram no povo de Deus, deveriam estar lutando pela palavra de Deus, pelo reino de Deus a ser estabelecido. Mas infelizmente pela cegueira, né? pelo amor ao poder, amor à posição, aos seus privilégios, e não permitiram que o Espírito Santo fizesse essa mudança de dispensação. Ó Senhor Jesus. Então voltando lá para Atos, vamos lá. Então, ó Senhor Jesus, a igreja então levantou voz para orar, né? Agora, versículo 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, a igreja só quer ter liberdade de anunciar a palavra de Deus. Nós só queremos, né, liberdade e intrepidez, ir nas ruas, pregar o evangelho do reino. Nossos comportores, nossos irmãos e irmãs, o TCI, né? Nós queremos é isso, que o Senhor nos dê essa intrepidez, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Em nome de Jesus é que nós fazemos esses milagres. Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos continuar anunciando? Os comportores não saiam na rua sem estarem cheios do Espírito Santo. Usem a palavra, né, para se encherem e sair com intrepidez, anunciar a palavra de Deus. Não só os comportores, todos os irmãos, todas as irmãs da igreja também têm que ter essa intrepidez de anunciar a palavra de Deus em qualquer lugar que estiverem, aos seus contatos, pessoas do seu dia a dia. Então, irmãos, da multidão, né, dos que creram, eram o coração e a alma. Irmãos, esse é o sinal do governo do Espírito. Quando o Espírito governa a igreja tem unidade, tem unanimidade. O raio laser acontece. A palavra nos coloca todos na mesma frequência. Nós temos a mesma fase, mesmo ciclo. Nós todos temos o mesmo foco, a mesma direção, né? Então, irmãos, aí, muitos sinais, capítulo 5, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. E aí, irmão, houve mais uma prisão, né? Versículo 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Aí, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou eles todos, sem ninguém perceber nada, né? Aí eles saíram para fazer o quê? Eles saíram, né? Continuaram a pregar o evangelho, continuaram a falar a palavra do Senhor, não é isso? Aí, de novo, tentaram proibir, né, aos apóstolos falarem em nome de Jesus. No capítulo 5, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, ali estava um grupo de pessoas que não obedeciam à autoridade. Isso enfurecia, né, quem estava no poder. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus,
porém, com a sua destra, exaltou a Cristo, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Aí, eles estavam enfurecidos, cheio de ódio, cheio de fúria. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Irmãos, a pressão, a fúria, o ódio chegou na tampa, já estavam no máximo, eles não aguentavam mais. Esse povo não obedecia às autoridades, continuavam a pregar em nome de Jesus, né? Não conseguiam fazer eles calarem a boca, eles continuam com intrepidez e pior que eles fazem sinais que nós não podemos negar, e todo o povo está vendo que é Deus quem faz isso, ninguém pode fazer essa obra, né? Então, irmãos, sabe quando que foi isso? Né? E também logo em seguida veio a instituição dos diáconos. Sabe que ano que foi? No ano 31. O dia de Pentecostes foi no ano 29. Então são quase que 2, 3 anos depois. Então, nesses, irmãos, vou dizer assim, nesses 2, 3 anos, a igreja tinha uma liderança forte, que pregava sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Estava a igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito tinha liberdade para agir. Muitos eram salvos, né? E a obra de Deus acontecia nesse tempo. Aí, irmão, chegou o momento. Eles prenderam a Estevão. E isso que aconteceu com Estevão, aconteceu no ano 35. De 29 a 35 são 6 anos. Irmãos, 6 anos em que a igreja pregava a palavra com intrepidez, sob a liderança de Pedro, João e os demais apóstolos. Não tinham medo. Eles enfrentavam tudo e todos, e ali falavam com intrepidez sobre a morte e ressurreição de Cristo. Mas a pressão já estava na tampa. Aproveitaram essa questão de Estevão, certo? E acusaram falsamente, é isso, né? No final do capítulo 6, acusaram falsamente a Estevão de que, versículo 11, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, eles usaram Moisés como referência, né? E também falaram que esse homem, Estevão, falava contra Deus. E esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Olha só, o problema deles é Moisés, os costumes e a lei, né? E porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Irmãos, eles estavam desesperados com essa mudança que poderia haver na terra de Israel. Eles não queriam mudança. Quem está no poder não quer mudança, tá? Então, o que aconteceu? Eles aproveitaram desse episódio para julgar Estevão. Estevão deu capítulo 7 de Atos, irmão. Se você tiver tempo, leia com atenção. É um capítulo maravilhoso, maravilhoso. Estevão tinha muita clareza sobre a economia de Deus, todo o plano de Deus, né? Aí, quando terminou, certo? Versículo 54 de Atos 7, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé
à destra de Deus. Irmãos, Estevão foi morto, apedrejado, mas ele, antes de morrer, ele viu o céu aberto, ele viu a Jesus à direita de Deus, mas ele viu o Filho do Homem em pé. O Filho do Homem não está descansando. O Filho do Homem, embora ele esteja à destra de Deus, mas o seu corpo está aqui na terra, trabalhando e sofrendo perseguição. Nosso Senhor Jesus está em pé lá no céu. E lançando fora da cidade, 58, e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Irmãos, a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, não registra muita coisa no registro da história, mas, irmãos, imagine essa perseguição foi tão grande, a ponto, irmãos, de todos, exceto os apóstolos, se dispersarem pela Judeia, pela Samaria. Todos. Você acha que foi uma perseguição pequena? Todos foram dispersos. Você mudaria de casa rápido, fácil assim? Não, né? Irmão, você pode perceber que a pressão foi muito grande. Se espalharam aí pela Judeia e Samaria, tão forte era a perseguição na igreja em Jerusalém. Então nós conseguimos ver, irmãos, Paulo, nas entrelinhas de Paulo, não conseguiam ver alguma coisa, né, da seriedade dessa perseguição. Gálatas 1, versículo 13 e 14, como Paulo disse: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Eu devastava a igreja, perseguia e a devastava. Irmãos, assim como Saulo, havia muitos outros zelosos da lei. Não havia, não? Então não era só Saulo, não. Tinha muitos que também devastava, tá? E aí vamos para, por exemplo, Atos 21. Atos 21, quando Paulo foi preso ali em Jerusalém e queriam matá-lo. Aí ele pediu palavra, ele deu uma palavra de defesa. Atos 21, né? É isso, né? Atos 21, é isso, né? Atos 21 ele pediu a palavra. Atos 22 ele fala, né? Versículo 3: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois até o dia de hoje. Vocês são zelosos, tem muitos zelosos. Aí versículo 5: de que são testemunhas o sumo sacerdote, todos os anciãos, destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco. Irmãos, Paulo já não perseguia ali na Judeia e Samaria, ele foi para a Síria, mais longe ainda. Ele pegou carta dos principais sacerdotes, sumo sacerdote e dos anciãos, como autorização para perseguir, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos, né? E também em Atos 26, quando ele defendia perante o rei Agripa, né? Ali ele diz assim, versículo 9:
Atos 26. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito do santo nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quer dizer, ele prendia, possivelmente levava para Jerusalém. Em Jerusalém estabelecia um tribunal, e ali alguns eram decretados a morte, pena de morte, né? Então ele dava o seu voto. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles. Não tinha outros iguais a Saulo, enfurecidos contra eles? E mesmo por cidades estranhas os perseguia. Não era só Judeia, não era só Samaria, em muitas outras cidades. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Por isso, irmãos, 26, é isso, né? Bom, vocês podem ver por aí que a perseguição foi muito, muito, muito forte. Isso constituiu uma pressão muito grande contra a igreja em Jerusalém. E isso constituiu uma pressão contra Pedro, a liderança de Pedro e João. Vocês foram muito radicais. Vocês enfureceram as autoridades. Vocês, não obedeceram às autoridades, continuaram a enfrentá-los, e agora nós estamos sofrendo consequências disso. Aí surge um grupo dos que eram da circuncisão, começam a pregar que para os crentes judeus da igreja de Jerusalém, na volta para a circuncisão, da volta para a prática do judaísmo, para que não sejam perseguidos. Você vai dizer, eu estou inventando isso? Gálatas 6, vocês viram? Gálatas 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes os constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, aí quando... Vou dar um pequeno sinal para vocês. No ano 40, né? Porque a perseguição a Estevão, né, aconteceu, eu disse para vocês, né? Vocês estão lembrados ou não? Aconteceu no ano, no ano 35, certo? São 6 anos que a igreja tinha liberdade. E depois da perseguição por causa do Estevão, eu vou só dar um sinal para vocês. Paulo se converte no ano 37, tá? 37. E Paulo disse em Gálatas 1, 18, 19, vamos dar uma olhadinha rápida. Gálatas 1, 18, 19. Decorridos 3 anos então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Esse 3 anos, ele se converteu no ano 37, 3 anos depois é ano 40. Ano 40 já são o quê? Já são 29 para 40, são 11 anos desde o surgimento da igreja em Jerusalém, dia de Pentecostes. 11 anos depois, né? 6 anos depois veio a perseguição. 11 anos depois, quer dizer, 5 anos depois da perseguição, pasmem, Pedro estava enfraquecido na igreja de Jerusalém. Por quê? Vou ler aqui. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor.
Só estava Pedro lá em Jerusalém, não havia mais nenhum outro apóstolo. E além dos apóstolos, da liderança, Paulo se avistou com Tiago. O irmão do Senhor não era apóstolo, ele era o irmão do Senhor. Vocês entenderam que começou a ascensão na igreja de Jerusalém? Tiago, porque eles passaram a levantar o Tiago para a sua liderança, porque Tiago era mais maleável, mais conciliador, não era tão radical como Pedro. E Pedro começou a perder posição ali em Jerusalém. Aí alguns irmãos me perguntam, mas se você lê o livro de Tiago, né? Esse Tiago é irmão de Jesus. Você lê o livro de Tiago, ainda faz parte da Bíblia, né? E não tem muita coisa, né, de estranha ali, né? Irmãos, eu quero lembrar vocês que Tiago escreveu sua epístola por volta do ano 45. Antes daquela fatídica reunião de Atos 15. E Atos ali já no ano 50, tá? Então ele escreveu por volta do ano 45 a sua. Isso mostra, irmãos, ele já tinha uma certa popularidade na igreja em Jerusalém. Aí quando chega, né? Vamos só para terminar, Atos 15. Ó Senhor Jesus. Nós estamos recontando a história. Essa história, irmãos, não é contada por ninguém. Então, estamos recontando a história como de fato aconteceu, tá? Atos 15 já é ano 50. Atos 15, versículo... Quando Pedro, ele introduziu o povo, os gentios, né, para dentro do corpo de Cristo. Quando ele voltou para Jerusalém, Atos 11, versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entrasse em casa de homens incircuncisos e comesse com eles. Quer dizer, então na igreja em Jerusalém já havia um grupo chamado os da circuncisão. E já em Atos 11. Aí em Atos 15 piorou. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso já se tornou uma prática na igreja em Jerusalém. E quando Paulo e Barnabé subiram para discutir essa questão, quem é que deu a palavra conclusiva? Não era Pedro mais, era o Tiago. Tiago, além de dar uma palavra ambígua, ainda deu ordenanças para os gentios cumprirem. Que ordenanças? Que ordenanças? Que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne e animais sufocados e do sangue, né? Do sangue. Quer dizer, então Tiago, ele já tinha alçado a liderança principal pelos da circuncisão. E Atos 21 confirma: havia já dezenas de milhares dos judeus que creram, todos eram zelosos da lei. E Pedro não tinha mais onde ministrar a sua palavra. É isso que eu quero mostrar na próxima mensagem. Pedro não estava mais em Jerusalém. Onde ele estava? Não me pergunte, eu também não sei exatamente onde, porque pouca gente sabe o paradeiro de Pedro. Mas de qualquer forma, ele não tinha espaço mais para ministrar a palavra dos apóstolos em Jerusalém. Aí a decadência total de Jerusalém, né, em Atos 21. E não pouco depois daqueles dias, irmãos, no ano 70, Deus permitiu que o príncipe Tito, príncipe romano, destruísse Jerusalém. E com essa destruição, a igreja de Jerusalém também foi embora. Amém. Vou parar por aqui. Amém. Jesus ao Senhor.
días, estimados hermanos. Mi nombre es Rose, ciudadana panameña. Estoy compartiendo en la casa de Colportores de Panamá el vivir de iglesia. Estoy sirviéndole al Señor junto con mi hijo de 15 años, adolescente. Estamos felices de experimentar esta nueva vida que vivimos en este lugar tan bonito. Los colportores han traído una nueva experiencia de vida. Salen todos los días a sembrar la palabra. Estamos también inculcando la palabra diariamente con la inmersión, dormir con Dios. Estas cosas que han cambiado mi vida. Estamos contentos de que las mujeres también podamos participar. Son 15 nuevas mujeres que van a participar para inculcar la palabra profética. Le damos gracias a Dios por todo y los animamos a todos ustedes, hermanos, que sigan participando en sus ofrendas que son necesarias para el crecer de la iglesia. Contamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Amén.